Hoje faremos a integração de um projeto Bootstrap com o JSF. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de desenvolvimento web. Hoje nós vamos falar de integração de projeto Bootstrap com um projeto JSF Java. Para quem desenvolve web, muitas vezes a gente tem interesse de organizar nossos códigos em templates e principalmente, muitas vezes precisamos de programação para incluir em nossos projetos. Hoje eu vou apresentar uma solução que é a utilização do framework JSF para a programação de projetos web Java com o framework Bootstrap. Para quem perdeu as aulas anteriores aí, eu falei de dois frameworks, um é o Materialize CSS e o outro é o Bootstrap. Então, se você assistir as duas lá, você vai conseguir acompanhar esta videoaula, tá? Hoje, especificamente, vamos usar o Bootstrap para poder aproveitar o que a gente já construiu e incluir este projeto no JSF. Aqui eu tenho basicamente o site que foi desenvolvido aí nas aulas anteriores. Então, um template inicial básico foi criado, foi este aqui. Aqui em cima a gente conta com o menu, com a logo de um lado e os itens do outro lado. Aqui a gente tem um banner, um conteúdo de exemplo, que são esses cards, e aqui um rodapé também que a gente implementou. Então, hoje, para começar, a gente vai pegar todo esse código HTML e transportar ele para um código Java, no caso, utilizando o framework JSF. Tá? Para a gente começar, eu já estou aqui na página do JSF, nesse caso aqui é a página da Mojave. Deixa eu voltar aqui no início. E nessa página aqui a gente tem uma visão geral. O JSF nada mais é do que uma biblioteca, vamos dizer assim, ele é uma interface que a Oracle desenvolveu, a Oracle antes a Sun, e essa interface ela só define as características básicas e alguém vai lá e implementa essa interface. No caso, a gente irá utilizar a implementação dessa interface, que nesse caso é a implementação da Mojave. Então, para a gente começar, você tem a opção aqui do Get Started, ler um pouco aqui sobre o projeto, tem toda a documentação aqui para você ler, e o que a gente quer hoje, para ser bem rápido e bem sucinto, é ir direto ao download. Tá? Aqui na parte de download ele vai explicar o básico do projeto, e para a gente começar eu quero fazer uma introdução rápida também ao conceito de utilização de Maven. Tá? O que seria o Maven? Maven ele é uma forma de você controlar tanto as dependências do projeto quanto fazer o controle da compilação do projeto em si. Tá? Basicamente você tem um arquivo de configuração, nesse caso vai ser um arquivo XML, e esse arquivo vai estar todas as informações de configuração do projeto, as bibliotecas que ele depende, como esse projeto vai ser compilado, e toda vez que você precisar compilar esse projeto, ele vai procurar essas bibliotecas e colocá-las dentro do seu projeto. A vantagem de se utilizar o Maven é que você pode configurar um arquivo XML e as bibliotecas, os arquivos diários, você não precisa enviar junto com seus projetos. Isso poupa muito tempo. Uma outra coisa interessante que ele traz para a gente é que qualquer ambiente que outra pessoa for desenvolver, ou mesmo você for transportar para outro ambiente, vamos dizer assim, essa transporte é mais fácil. Há pouco tempo atrás, pouco tempo assim, 10, 15 anos, a gente não tinha soluções boas igual a essa, então o que os desenvolvedores faziam era colocar as bibliotecas dentro dos seus próprios projetos e assim, e quando compilasse, rodava. Só que quando você levava para outra máquina, nem sempre a estrutura de pasta, a organização de pastas era a mesma, então a pessoa ia ter que ir lá procurar as bibliotecas, modificar as bibliotecas. Com o Maven esse problema é resolvido, uma vez que você simplesmente configura as dependências. Tá? Aqui para a gente fazer uma rápida apresentação, aqui ele explica as dependências. Tá? Se você estiver usando aí para rodar o servidor Glassfish, basta você utilizar essas dependências aqui, já vão ser satisfeitas. No meu caso aqui, como eu vou utilizar o Apache Tomcat, eu vou preferir utilizar essa aqui de baixo, que eu tenho certeza que vai rodar. Tá? Então, pessoal, para a gente começar, eu já estou com o NetBeans aberto aqui. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser iniciar um novo projeto. Então, eu vou aqui em Arquivo, Novo Projeto,
Vou escolher aqui um projeto Maven e vou escolher aqui a aplicação web, só para ele já criar uma estrutura básica e já fazer as configurações iniciais, tá? Então, clicando aqui em próximo, ele vai perguntar algumas informações para mim. A primeira é o nome do projeto, então eu vou colocar aqui, ó, novo site traço professor Danilo. Aqui embaixo ele vai me dar a opção do grupo. Tá? Esse grupo é importante, siga sempre o pacote que você estiver utilizando aí para criar os seus projetos. Tá? No meu caso eu tenho esse site, então eu utilizo ele como pacote aqui dos meus projetos. Tá? Isso aqui é importante porque é desta forma que o Maven utiliza para configurar o seu projeto na pasta específica, que daqui um pouco eu vou mostrar para vocês, tá? Então eu vou apagar aqui, ó, esse aqui é o pacote que ele vai criar para mim, tá? O grupo aqui é só a forma que ele organiza as bibliotecas e o pacote é o que ele vai criar dentro do meu projeto Java. E esse artefato aqui, ele é o nome desse projeto que vai ficar guardado dentro do Maven, tá? Então, uma vez que eu cliquei em próximo aqui, ele vai perguntar qual o servidor que eu quero utilizar. Se você não tem instalado o Tomcat, pode usar o Glassfish, vai funcionar da mesma forma, tá? Mas se você não instalou, basta adicionar aqui um servidor novo, você vai ter que baixar esse servidor da internet, ou se você estiver querendo utilizar apenas o Tomcat e não instalou ele durante a instalação do NetBeans, basta você rodar na instalação novamente, ele não instala todo o NetBeans novamente, mas ele te dá a opção de você marcar o Tomcat e instalar apenas o Tomcat. Então eu vou selecionar o Tomcat que eu vou utilizar e nesse caso vou utilizar o Java EE 7 Web. Então clicando em finalizar, ele vai iniciar a criação do meu projeto. Então, Maven demora um pouquinho para rodar a primeira vez, tá? Principalmente na criação do projeto. Se for a primeira vez que você está rodando um projeto Maven, ele ainda vai demorar mais que o normal, porque ele tem que baixar as dependências do Maven primeiro, então essa fase inicial ele precisa de internet para baixar as bibliotecas, mas depois que ele baixar essas bibliotecas, ele não vai precisar mais de ficar indo na internet, já que ele guarda numa pasta, que daqui um pouquinho a gente vai ver essa pasta, tá? Para começar, vamos olhar aqui a estrutura do projeto. Ele criou aqui uma pasta página web, já tem um arquivo HTML criado. Ele criou aqui código-fonte, então foi aqui que ele criou aquele pacote nosso. E aqui tem as dependências, é só a forma que o NetBeans usa para mostrar as dependências. E aqui embaixo tem o que mais nos interessa, que é arquivo de projeto. Você tem esse arquivo .xml. Ele é um arquivo do Maven, onde está configurado basicamente todo o nosso projeto, tá? Então, quem tiver interesse em desenvolver com Java, eu recomendo aprender um pouco mais sobre Maven. Aqui está configurado nessa parte inicial aqui. Primeiro é o grupo do nosso projeto, então o Maven utiliza esse grupo aqui para poder organizar os nossos projetos dentro de sua pasta, onde ele guarda suas bibliotecas. Aqui o Artifact ID seria mais ou menos o ID do artefato, ou seja, seria o nome do meu projeto, tá? Esse nome não pode repetir, senão depois ele vai acabar bagunçando suas bibliotecas lá dentro da pasta dele. Aqui a versão do seu projeto. Essa versão também é importante, para a hora que ele compilar, ele gera uma pasta com cada versão que você informar. E esse aqui está falando como é que o nosso projeto vai ser empacotado. Nesse caso, a gente vai empacotar ele em WAR, que nada mais é do que um projeto web. Tá? Aqui é o name, esse name é utilizado apenas para o NetBeans colocar esse nome aqui bonitinho. Tá? Então, se eu alterar esse nome, ele vai ser alterado ali também. Deixa eu fazer o teste aqui, ó. Salvei, olha lá, novo site alterou, tá? É simplesmente o nome que o NetBeans usa para apresentar ali. Aqui são algumas propriedades que você consegue configurar. Basicamente você consegue criar como se fossem variáveis aqui e utilizar essas variáveis aqui embaixo, tá? Aqui diz respeito como o projeto vai compilar, tem as configurações dos plugins do Maven. Esse aqui geralmente eu não costumo mudar muita coisa, tá? Eu deixo assim, só se eu precisar realmente de uma compilação específica, alguma coisa assim, eu venho aqui e preciso fazer essa alteração, tá? No caso nosso aqui, o que vai mais nos importar é esse aqui, ó, essa tag dependency, e dentro dela já tem uma dependency. Tá? O que a gente vai fazer é criar mais uma dependência, e essa dependência a gente pode pegar aqui direto do site da Mojara. Tá? Aqui ele tem dependency, esse primeiro aqui, ó, tá na versão 2.3 alguma coisa. Tá? Vou copiar aqui, aqui dentro de dependencies, pode ser até aqui por cima, vou
trocar só a versão aqui, porque eu sei que essa versão não existe, tá? O meu já está carregando as versões aqui quando eu aperto Ctrl espaço. Se o seu não carregar, tente colocar a minha versão e você vai conseguir já compilar o projeto. Feito isso aqui, eu já estou utilizando o Glassfish, no caso aqui o JSF, tá? A gente está utilizando essa, tá vendo que o grupo ID seria onde é que está organizada a biblioteca do JSF, ele está dentro do org Glassfish, então por isso que a importância desse grupo ID aqui é como ele vai organizar as bibliotecas. Você pode, por exemplo, criar sua própria biblioteca e futuramente disponibilizar dentro dos repositórios do Maven. E aqui, caso você precise de alguma biblioteca que não está no repositório do Maven, o Maven também permite que você crie seus próprios repositórios. Então aqui tem um exemplo de um repositório, aqui nesse caso para o JSF 2.1, ele te dá esse exemplo aqui do Maven, então você pode criar o seu próprio repositório Maven. Se você, por exemplo, trabalha em uma empresa, você pode criar o seu repositório dentro do seu servidor e evitar que os desenvolvedores fiquem acessando as bibliotecas, mesmo que não sejam só as suas, mas as bibliotecas de terceiros, né? Como o próprio JSF, você poderia colocar nesse servidor e toda vez ele buscaria primeiro nesse servidor e evitaria tráfego na internet. Uma vez configurado aqui, esse arquivo HTML aqui, a gente nem vai utilizar ele, eu vou deletar ele aqui e a gente vai criar um novo arquivo. Então, clicando aqui em páginas da web, vou clicar aqui em novo. Então, o meu já tem aqui embaixo, ó, página JSF, tá? Então, por aqui, não é essa aqui. Se o seu não aparecer, o meu estava aparecendo e já não está mais, tá? Tem essa página aqui da parte de entidade, mas não é essa que eu quero. Basta clicar aqui em outros e você seleciona aqui, ó, Java Server Faces, página JSF. Clique em próximo, aqui ele vai perguntar qual página você quer criar. Nesse caso aqui eu vou criar uma página index só para a gente já testar e vou criar aqui, ó, deixa eu ver aqui o que ele está falando. Tá, é porque eu havia colocado o ponto, não precisa, só index, ele já vai criar o arquivo aqui, ó, index.xhtml é o padrão. Aqui ele te dá algumas opções de sintaxe, a gente vai utilizar o facelets mesmo, para poder, é só a forma como o arquivo vai ser escrito. Nesse caso a gente vai trabalhar com xhtml para escrever esses arquivos. E clicando em finalizar, ele já faz uma configuração inicial, tá? Criando aqui o nosso arquivo index e aqui dentro ele criou essa pasta webinf e uma pasta chamada webxml. Essa pasta webxml, ela seria, vamos dizer assim, a introdução as configurações básicas do nosso projeto web. Aqui diz respeito a alguns contextos, nesse caso aqui ele só fala qual estágio é o nosso projeto. Quando ele está configurado nesse estágio develop, ele apresenta algumas mensagens de aviso que não apresentariam em produção, por exemplo. Então, quando você for colocar essa aplicação no site aí de um cliente seu, você teria que trocar aqui para production, e aí você e aí você já tem um projeto em produção. Algumas mensagens que são voltadas para desenvolvedores não vão aparecer no site, tá? Então nesse caso aqui eu vou deixar desenvolvimento. Aqui ele fala, né, quem é o servlet. Servlet vai ser quem vai ficar escutando todos os pedidos de abrir o site. Então é esse servlet quem vai ficar escutando o nosso site. Aqui o servlet mapping, ou seja, ele vai mapear as páginas e permitir que a gente carregue essas páginas. Nesse caso aqui ele está falando que a gente vai carregar tudo que for faces / alguma coisa, ele vai tentar compilar essas páginas e depois devolver para a gente um HTML para que o navegador possa carregar. E aqui ele fala simplesmente qual que é o arquivo inicial, ou seja, qual que é o arquivo de boas-vindas. Quando eu abrir meu site, né, vamos supor, www.professordanilo.com.br, qual que é a página que ele vai carregar primeiro? Nesse caso aqui vai ser faces / index.xhtml, tá? Isso porque a gente colocou assim. Se eu quisesse, por exemplo, colocar simplesmente asterisco.jsf, então aqui eu teria que remover o faces e deixar aqui, ó, index.jsf. Dessa forma, quando eu digitasse lá professordanilo.com.br /indexjsf, ele carregaria, tá? Eu vou deixar assim por enquanto, tá? E a gente vai
testar o projeto agora. Então a primeira coisa que você tem que fazer aqui é limpar e construir o projeto. Se você estiver utilizando o Eclipse, você vai ter que clicar com o botão direito no projeto e vai ter umas opções aí de executar com Maven. Eu acredito que é o Run As. Eu não tenho muito tempo que eu não mexo com Eclipse, mas é o Run As, e aí tem a opção lá de Maven, compilar o projeto. Essa opção aqui, ó, ele chama limpar e construir. Ele nada mais faz é que limpar a pasta onde ele faz a compilação dos arquivos e recompilar todos os arquivos novamente. Então você vai clicar nisso aqui a primeira vez, ele vai iniciar o processo de compilação. No meu caso aqui foi bem rapidinho. No seu, se for a primeira vez que você está carregando o projeto aí com o Maven, ele vai demorar até baixar todas as bibliotecas que ele precisa do Maven, tá? Depois que ele fez isso, o que acontece? Eu vou mostrar aqui rapidamente. No caso, sempre na pasta do seu usuário, vou voltar aqui ó, na minha pasta, não tem nada aqui, mas se eu mandar exibir os arquivos ocultos, ele vai ter uma pasta chamada M2. Deixa eu procurar aqui, .m2, tá aqui, ó. Se for no Windows, seria lá em Users e a sua pasta de usuário, lá vai ter essa pasta .m2. Abrindo ela aqui, vocês vão ver que tem aqui uma pasta Repository, e dentro dessa pasta ele já tem várias pastas. No meu caso, porque eu já rodei alguns projetos Maven, e ele já criou essas pastas aqui com bibliotecas que eu já utilizei, certo? Aqui ó, ele criou essa pasta BR, vocês podem ver que aqui eu tenho a pasta com, e aqui eu tenho a pasta Professor Danilo, e aqui estão alguns projetos que eu já desenvolvi, incluindo o novo site Professor Danilo, que foi o que eu acabei de criar. Então, se eu voltar aqui no nosso .xml, que é o arquivo de configuração do Maven, vocês vão ver aqui, ó, exatamente aqui, ó, BR com o Professor Danilo, esse é o meu Group ID, e o novo site Professor Danilo seria o meu Artifact ID, e aqui a versão, exatamente essa versão. Se eu voltar aqui, ó, aqui já está o meu WAR, então se eu, por exemplo, quisesse colocar isso aqui num Apache Tomcat e botar para rodar na internet, bastava eu copiar esse arquivo e colocar para rodar. Se eu mudar a versão aqui, vamos supor, agora eu gerei a versão 1.1. Quando eu clicar em limpar e construir, vocês vão ver que vai ser criada mais uma pasta com a nova versão. Então você sempre tem as versões salvas aí, tá? Vou voltar aqui, que eu não vou precisar, e vou apagar essa 1.1, que eu também não irei precisar. Então, uma vez criado, eu vou clicar aqui em executar. Como a gente configurou o Tomcat como servidor padrão, ele já irá iniciar com o Tomcat. Aqui deu um erro porque, se não me engano, a gente precisa mudar aqui. Ó, se vocês olharem aqui, ó, depende se ele tem um negócio chamado scope. O que seria esse scope? Seria como essa biblioteca vai estar relacionada no projeto. Quando fala provide, a ideia é que o servidor que você está utilizando, ele já tem essa biblioteca embutida nele. Então, no nosso caso aqui, o Tomcat não tem essa biblioteca do JSF. Então o que a gente vai fazer aqui é trocar para compile. Se você apagar tudo e apertar Ctrl espaço, ele aparece aqui algumas opções, tá? Nesse caso a gente vai utilizar o compile. Eu acredito que o compile vai resolver. O compile nada mais faz do que embutir a biblioteca dentro do projeto. Então vou clicar aqui em executar. Vamos ver se agora vai rodar normalmente. E aqui, ó, Hello from Faceless. Isso aqui quem criou foi o nosso NetBeans. Então aqui ele já criou para mim um arquivo HTML inicial, beleza? Então nessa primeira parte a gente já tem um projeto web rodando. Uma coisa que é importante vocês observarem aqui, ó, é que ele utiliza a sintaxe do XHTML, e com isso ele tem esse XML namespace, onde ele traz, vamos dizer assim, tags específicas já dessas, vamos dizer assim, dessas bibliotecas que já estão desenvolvidas. Nesse caso, o JSF tem a biblioteca HTML dele, então sempre que você for utilizar esses recursos HTML, alguns recursos têm que ser utilizados da tag H, que é do HTML do JSF. Como, por exemplo, aqui a gente tem um read e o body, você tem que usar hread e hbody. Se você não utilizar dessa forma, depois o JSF tem dificuldade de compilar essa página, porque esse aqui não é o HTML que o seu navegador vai carregar, tá? Esse aqui é só o HTML que o JSF vai compilar e transformar no HTML que o navegador possa interpretar. Bom, pessoal, para a gente poder começar
a trabalhar com o JSF integrado com o Bootstrap, a primeira coisa que a gente vai precisar observar e entender é como que o JSF funciona para fazer essa integração, certo? A primeira coisa que a gente tem que observar é que no JSF a gente vai precisar criar um arquivo chamado de arquivo template, que é este arquivinho que a gente vai criar aqui. Uma vez que a gente criou ele, ele vai ser utilizado junto com as demais páginas, tá? Então a gente vai criar o arquivo template uma única vez e vai apontar ele nas outras pastas, no caso nas outras páginas. Nós não vamos precisar ficar copiando o conteúdo do template e jogando dentro de outras páginas. Se a gente fosse programar em HTML puro, sem mexer com nada, a gente, por exemplo, criamos lá a página index. Vamos ter que ficar recopiando esse conteúdo para todas as páginas. E que conteúdo é esse? Aqueles conteúdos que se repetem, né? É o menu que a gente tem em cima, é a área do banner, a área do rodapé. Todos esses conteúdos vão ter que ficar sendo replicados, né, duplicados e colocando nos arquivos. E aí imagina a seguinte situação. De repente você tem um menu lá em cima e você precisa incluir um novo link lá para uma página nova que você quer criar. Você teria que entrar arquivo por arquivo, fazer a modificação, salvar tudo, né? E ainda corre o risco de alguma coisa ficar errada em um dos arquivos e você não perceber. Com o template isso funciona de forma diferente. Você cria esse menu aqui e quando for carregada a página, automaticamente todas as páginas vão ter esses conteúdos que são, vamos dizer assim, iguais para todas as páginas, eles automaticamente vão se encontrar em cada página. Mas como é que o JSF faz isso para funcionar? Na verdade, uma vez que a gente cria o nosso template, você aponta esse template na página que você quer, no caso a página index, e o JSF ele gera esse arquivo XHTML, que é um arquivo de HTML que não está pronto para o navegador. O navegador não consegue rodar esse XHTML nativamente. Tem algumas tags aqui que são específicas do JSF. Você pode usar algum outro framework para poder compor layout, por exemplo, que use tags próprias. Mas, contudo, o que acontece é que com esse XHTML, com o JSF, quando alguém tentar acessar a página index, ele vai juntar os dois conteúdos, compilar a página e transformar em um HTML que o navegador possa visualizar. E então o que ele faz é ele vai conseguir juntar tudo, transformar em um arquivo único e um arquivo HTML e quem estiver tentando acessar o seu site vai conseguir navegar tranquilamente. Bom, pessoal, uma vez que a gente então compreendeu a teoria de como vai funcionar essa ideia de template, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui no nosso projeto é criar o arquivo que vai servir de template para todas as outras páginas. Então eu vou clicar com o botão direito aqui em página da web, vou em novo, aqui eu tenho página JSF, se o seu não estiver aparecendo, clique em outros, seleciona aqui Java Server Face, página JSF e dá um próximo. Aqui ele vai te perguntar, né, o nome do arquivo, a gente vai colocar aqui nesse caso template, vou chamar de template mesmo, e clicar em finalizar e ele vai montar esse arquivo que a gente já havia criado no index, o mesmo arquivo, certo? A primeira coisa que eu vou fazer eu já tenho o meu projeto aqui no caso, que é esse site que a gente criou nas aulas passadas aí de Bootstrap. Tá? Eu poderia fazer a mesma coisa usando o Materialize, que foi uma das coisas que a gente também desenvolveu na aula passada, mas aí fica por conta de vocês. Eu ainda vou lançar nos próximos dias aí uma aula ensinando a usar algo parecido, só que com PHP. Vou tentar mostrar como é que a gente consegue trabalhar como se fossem templates no PHP. É um pouco diferente, talvez usar alguma biblioteca do PHP você faça isso de forma mais elegante, mas a minha ideia é tentar simplificar ao máximo, então eu vou usar uns includes no PHP para mostrar como que a gente pode ter uma experiência um pouco próxima. Para a aula de hoje, então vamos usar esse HTML aqui que a gente já criou no Bootstrap, até por isso que eu havia chamado ele de template. Então eu já estou com minha pasta aberta aqui, ó, Bootstrap. Vou abrir o meu HTML aqui. Eu acho que eu estou até com o Atom aberto com esse HTML. Então a única coisa que eu vou fazer, vou copiar todo esse HTML. Posso copiar ele todo.
e vou vir aqui no meu projeto NetBeans. Vocês estão vendo aqui, ó, HRead e HBody. Eu preciso colocar o read e o body com essa letrinha H antes. Então eu vou apagar as duas, vou colar, mas eu sei que eu tenho que ir lá alterar, tá? Aqui veio o HTML, que eu não preciso. Aqui também tem algumas tags aqui, ó, doctype e HTML também pode apagar. Aqui uma coisa, pessoal, que a gente não costuma muito fazer é fechar essas tags, tá vendo? Isso aqui dá um problemão no caso aqui pro NetBeans, pro JSF. Quer ver? Eu vou mandar identar o código. Olha só o que aconteceu com esse código. Isso aqui identou, tá? Só que aqui, ó, ele não achou o fechamento da tag, ele achou que essa tag abriu e não fechou. Então você pode olhar aqui, ó. É como se a tag tivesse aberta e não fechada. Então, para resolver isso, você coloca barra aqui. Mesma coisa aqui para esse meta, mesma coisa aqui nesse link, tá? Apesar que o navegador ele interpreta isso aqui bem, mas no nosso caso aqui do NetBeans e do JSF ele não interpreta tão bem. Vou mandar identar de novo. Vocês podem ver que ficou certinho, tá? Então, certinho aí. Isso aqui já funciona? Já funciona, tá? Se eu mandar rodar aqui de novo e vier aqui no meu navegador, tá? Deixa eu ver aqui se carregar. Ah, tá. Tem que carregar aqui a página template, ó. Template. Só que lembra como é que tá mapeado aqui para mim acessar isso aqui, ó. Se eu voltar aqui no WebXML, faces barra alguma coisa. Então, eu não posso simplesmente digitar aqui template.xhtml que não vai abrir, tá? Se bem que abriu, né? Ele reconheceu. Mas o certo seria colocar aqui barra faces. Esse aqui é o mais correto de colocar. Ele funcionou sem o barra faces. Não sei porquê, não sei se foi porque aquela hora eu apaguei. Mas o certo seria isso. Pode ver que carregou, né? Já está assim, o pré-layout carregado. Isso porque a gente está usando CDN. Então esses layouts aqui do Bootstrap, todos eles carregaram. O que não carregou foi o nosso estilo que a gente criou. O nosso estilo ele tem formatações adicionais aqui na página. Então, onde é que a gente vai colocar esse CSS? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o JSF ele cria na verdade, a gente cria uma pasta Resources, onde nessa pasta a gente vai colocar os nossos arquivos. O JSF vai nos auxiliar a colocar esses arquivos, tá? Então, como é que eu faço isso? Vou clicar aqui, vou criar uma nova pasta e essa pasta tem que ter esse nome idêntico, tá? Resources tem que ser dessa forma e dentro dessa pasta eu posso criar as pastas que eu quiser. Nesse caso aqui eu vou criar uma pasta que eu vou chamar de CSS. Cliquei aqui, criei minha pasta. Já eu vou aproveitar e criar uma pasta images, onde eu vou colocar meus arquivos de imagem. Images. E já vou aproveitar e copiar tanto o meu CSS, colar ele aqui na pasta, quanto os meus arquivos de imagem, colar aqui na pasta de imagens. Tá? Para que eu fiz isso? Para começar, vocês estão vendo que eu posso usar esse link normalmente, mas aqui eu ia precisar, né, colocar aqui barra resources barra CSS barra estilo CSS. Deixa eu ver aqui. Acho que eu tenho que enviar de novo porque ele precisa enviar esses arquivos. Vou abrir aqui de novo. Tá vendo? Ó? Aparentemente nem funcionou. Acho que nem precisa dessa barra. Então a gente tem alguns problemas aqui que é com... aqui ficou errado. Resources. Tem que ser o nome, tem que ser idêntico, tá? Mesmo assim ainda não funcionou. Então a gente tem alguns problemas relacionados a isso. O que é? Localizar esse arquivo, tá? Nesse exemplo até consigo fazer ele encontrar esse arquivo. Tem que só verificar aqui direitinho se os nomes estão corretos, mas eu consigo fazer isso aqui. O problema é que, como a gente está usando template, o arquivo de template pode estar num local separado ou numa pasta separada, e aí você pode ter arquivos organizados em pastas também. Isso vai atrapalhar ele de localizar o CSS, localizar esses arquivos. Então o que a gente faz? O correto é a gente utilizar a tag HOutput StyleSheet, que é uma tag própria do JSF.
ela está importada vamos dizer assim, dessa biblioteca aqui, ó, JSF HTML. E o que ela faz? Ela tem duas coisas que é importante para a gente. A primeira seria esse library. Esse library é essas pastas que estão dentro da pasta Resources. Então ele está configurado automaticamente para localizar essa pasta Resources, e aqui você coloca, no caso a library seria o nome da pasta onde vai estar os arquivos. E depois a gente tem aqui, ó, um name, e esse name vai ser exatamente o nome do arquivo que a gente quer que ele importe. Nesse caso, estilo.css. Agora eu posso apagar esse arquivo de baixo, que eu não preciso mais, e aqui ele já vai fazer a importação para a gente. Atualizando aqui, deixa eu ver. Aqui ele está falando que ele, na verdade, ele não estava rodando, pessoal, por causa disso aqui, ó. Faltou colocar, né? Como eu disse, tem que colocar o hread e o h:body. Opa, senão não vai funcionar o nosso projeto, sério. Tag nativa aí do JSF. Então, salvando aqui, vocês podem ver que agora carregou. Vamos só olhar aqui o que ele faz para vocês poderem entender. Na verdade, quem está fazendo o processamento desse arquivo é um código do JSF. Então ele tem aqui, ó, vocês podem olhar que o que ele mapeia aqui, ó, é /novo site, /faces, javax faces resource /estilo css, e ele passa aqui, ó, ln igual a css. Ln seria o nosso library. Então ele consegue resolver esse nome de arquivo aqui, indiferente do local que o arquivo esteja dentro do nosso site. Por exemplo, se eu tiver pastas organizando meus HTMLs, ele vai conseguir localizar todas. Tá? Então, dessa forma aqui ele facilita bastante a gente utilizar esses arquivos. Vocês podem ver que as imagens também não estão carregando justamente pelo mesmo problema. Tá? Então, o que a gente precisa fazer aqui também é utilizar uma tag própria do JSF, que nesse caso é graphic image. Então, fechar a tag aqui. E aqui ele tem a mesma coisa, o library, que é exatamente a pasta onde está esses arquivos, que é o images, e tem o name, que é o nome do arquivo, que é logo.png. E aqui eu vou copiar esse alt. Já copiar, posso até recortar aqui. Colo aqui. E tem também esse class logo. Um detalhe, pessoal, que as tags próprias do JSF, elas não permitem você usar a class dessa forma, tá? Porque aqui ele... Eu não sei, deixa eu até testar, mas ele não funcionava corretamente quando você colocava isso aí, tá? Então o certo é colocar style... Deixa eu ver aqui. Style class, que este aqui ele consegue aplicar essa tag. Vocês vão ver, eu vou mostrar ali no nosso código. Olha lá, pegou aqui. Se eu mandar inspecionar aqui, ó, vocês vão ver aqui, ó, a imagem está importado igualzinho foi importado o CSS, tá? Javax Face Resource Logo PNG LN Images, que é a library. E vocês podem ver que ele aplicou aqui, ó, class logo, tá? Exatamente a partir desse style class aqui ele conseguiu fazer essa aplicação, tá? Ainda não está pegando o banner aqui, mas não sei se a gente deixa o banner aqui no template ou se a gente leva ele lá para antes. Eu vou deixar ele no template aqui por enquanto, depois a gente pensa o que faz com o banner. Então outra coisa que eu vou arrancar também, esses cards, isso aqui depois vai lá para o nosso template, e esse container também eu vou eliminar, que depois eu vou mostrar para vocês por que eu vou eliminar e como é que a gente vai fazer, tá? Então a primeira coisa que vocês podem olhar aqui, ó, então esse caso aqui a gente usa esse style dessa forma, tá? Não tem problema nenhum. O problema é que para fazer esse mesmo mapeamento que a gente estava fazendo aqui, a gente precisa fazer isso de uma outra forma, tá? E essa forma é utilizando as tags do JSF para importar. Essa abertura de tag dessa forma, ó, cerquilha, abre e fecha chaves, aqui, ó, isso aqui chamado de EL ou EL, tá? Significa Expression Language. Aqui a gente consegue escrever algumas expressões, incluindo alguns códigos Java. Então aqui dentro a gente vai escrever resource
e entre colchete a gente vai colocar o nome do nosso arquivo, tá? Dessa forma. E nesse caso, esse image fica sendo o nosso library, e aqui o banner 1 fica sendo então o nome da nossa imagem lá na pasta, tá? Então, simplesmente fazendo dessa forma, você consegue localizar esse arquivo. Esse mesmo conceito aqui ele pode ser aplicado também nos arquivos CSS para resolver o nome do arquivo. Vocês podem ver aqui, ó, já até atualizou o meu, então já pegou aqui a imagem e pegou aqui os menus, tá? Lógico que a gente ainda está sem link e daqui um pouco a gente vai fazer esses links funcionar. Então, uma vez que eu tenho isso aqui pronto, pessoal, eu já tenho 99% do nosso template pronto. O que falta a gente fazer para esse template funcionar? Agora a gente tem que importar aqui uma nova biblioteca, tá? Então, uma das formas fáceis de você importar no NetBeans é escrever ela, ele já descobre a biblioteca. Se você der Enter aqui, ó, vou selecionar esse aqui, ó, o Insert, tá? Fechei aqui, pronto. Você pode olhar aqui em cima que ele já fez essa importação. Se você tiver com dificuldade, basta você pausar o vídeo aí, copia esse nome igualzinho, tá? Lembrando que tem que ser aqui, ó, tá vendo que abre aqui o sinalzinho de menor e aqui fecha com o sinalzinho de maior. Então, muito cuidado aí, ó, que esse sinalzinho tem que estar no finalzinho aqui, tá? Então, importou isso aqui, importou. Como é que funciona esse insert? Esse insert nada mais faz do que quando a gente falar que a nossa página index ou as páginas futuras elas forem receber esse template, no local onde está esse insert que ele vai trocar o conteúdo, vai inserir o conteúdo das nossas páginas, no caso a nossa página index. Então, se a gente voltar na imagem lá onde a gente tem a parte compilação do template com a parte onde a gente junta o index com o template e faz a compilação, nesse momento o que o JSF vai fazer vai ser copiar o conteúdo do index, colocar aqui no lugar desse insert e depois entregar a nossa página HTML pronta. Tá? O insert ele tem algumas opções também que você pode utilizar, que é nesse caso aqui o name. Caso você queira criar um insert nomeado, tá? Por exemplo, é rodapé. E aí quando você for utilizar lá no index, você vai ter que declarar lá onde você quer que aquele conteúdo apareça. Nesse caso ele tem uma tag aqui, ó, chamada uidefine, e aí você conseguiria falar que você quer usar, o que você escrever dentro do uidefine, você quer que ele apareça aqui no rodapé, tá? Seria basicamente assim, isso aqui você tem que nomear onde é que você quer que esse conteúdo apareça usando o uidefine. Se a gente não passar nada e aqui deixar sem nome algum, todo o conteúdo que foi inserido dentro da página index vai entrar aqui no lugar desse insert, certo? Então, beleza, estamos com esse template pronto, né? Tá rodando aqui, você pode ver que ainda está rodando, tá? Não tem nada aqui, mas se eu vier aqui no index agora, a gente não tem nada ainda, mas a gente vai converter isso aqui para utilizar o template. Primeira coisa é que o template a gente não precisa ter o body nem o head, na verdade ele já tem dentro da tag template. E aqui você vai trocar HTML, você não vai mais usar HTML, você vai usar um componente UI. Então, de novo, a gente vai ter que importar, tá? UI porque é User Interface, então é interface aí de usuário. Então, você vai fazer aqui o decorate, vou mandar fechar aqui o decorate, e aí ele vai ficar dando uma mensagenzinha, aqui não, mas na hora que eu tentar rodar essa página index, vocês vão ver que ele vai dar uma mensagem falando o seguinte, ó, o atributo template é requerido. Então, o que eu tenho que fazer aqui, ó, antes do sinalzinho de maior, eu preciso colocar aqui, ó, template e falar qual que é o meu arquivo de template. O nome tem que ser idêntico a esse nome que você colocou aqui. Então, nesse caso, template.xhtml. Template.xhtml. E o conteúdo que eu inseri aqui, a gente vai fazer o teste, vamos colocar uma div, já vamos aproveitar, configurar a classe container. Ah, mas onde é que eu importei? Não tem CSS nenhum importando? Esse CSS vai ser provido pelo template, então é uma facilidade. Você não vai precisar preocupar com os arquivos CSS
e JavaScript, porque todos vão ser puxados automaticamente do template. Tá? Então, se eu até quiser copiar aqui, ó, vou voltar aqui no Atom, vou copiar esse card do jeito que estava, colar ele aqui novamente, Alt Shift F para alinhar certinho. Agora, quando eu rodar o meu arquivo index, olha só, os cards vieram, tá? Então, esse conteúdo, né, o cabeçalho aqui, a barra de menu em cima, o banner, o rodapé, estão sendo providos, né, ou seja, estão sendo entregues pelo nosso arquivo de template, tá? Enquanto o resto dos conteúdos, né, estão sendo providos aqui pela página index, que é esses cards. Isso aqui facilita muito quando a gente está desenvolvendo, você não precisa ficar repetindo esse código. Agora eu vou aproveitar e já criar uma nova página JSF, e aí essa aqui eu vou chamar de sobre, essa é a página sobre. Vou apagar aqui o body, vou trocar aqui para decorate, para ele montar a decoração para mim a partir do template. E aqui dentro, lembra de colocar o template.xhtml. Tá? Se você quiser colocar esse template com outro nome, não tem problema. Desde que você se preocupe, né? Tome cuidado aí de sempre colocar o mesmo nome que você usou aqui, você usar aqui dentro desse template, tá? Então aqui, ó, vou criar de novo a nossa div, colocar aqui container. Por que eu já não coloquei lá dentro do nosso código, dentro do nosso template, o espaço para o container e coloquei aquele insert dentro? É porque se em algum momento eu precisar usar o espaço da tela toda, às vezes colocar um outro banner embaixo, outra imagem, ou simplesmente quero usar o espaço todo aqui dessa tela, né, a largura no caso, eu tenho mais controle. Eu simplesmente posso vir aqui no index, tirar a classe container, e aí automaticamente estou usando todo o espaço. Então essa é a vantagem, eu não fico tão limitado lá no meu template, no caso do meu espaço. Então aqui eu vou simplesmente colocar um H1, este será o conteúdo sobre o professor Danilo. Espera aí, vou colocar esse aqui embaixo, vou fazer um P aqui, ó, página sobre, e aqui eu vou inserir um P, parágrafo, colocar isso aqui. Agora, se eu digitar aqui, ó, /faces /sobre.xhtml, olha lá, uma nova página criada e todo o layout foi reaproveitado. Agora você pode ver, né, que o menu não funciona. Então o que eu vou fazer? A gente já vai automaticamente configurar o menu e vocês vão ver que todas as páginas vão utilizar esse menu. Tá? A diferença é que eu não vou utilizar esse link tradicional. Nesse caso aqui a gente vai usar uma tag própria do JSF, que é o hlink. E com esse hlink nós vamos configurar o nosso link do JSF. Então aqui o que eu vou fazer, eu vou selecionar aqui, ó, outcome. Então esse outcome é o arquivo que eu quero que ele acesse. Nesse caso aqui vai ser index. É só colocar o index, ele resolve o resto do nome pra gente, tá? E aqui eu vou copiar o conteúdo do i até o home aqui, ó, e colar aqui nesse hlink. O resto aqui, eu preciso também da classe, tá? Navlink, senão ele não vai ficar com a formatação correta. E para essa classe aqui, simplesmente configurar style class e colocar a classe aí dentro. Posso apagar aqui. Quando eu atualizo essa página, vocês podem ver aqui, ó, já funciona. Cliquei e já foi para a página home. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Na verdade, vou até copiar isso aqui, ó, que vai ser igual. Vou colocar só o outcome aqui para agora sobre, e aqui fechar o hlink. Tá? Então pronto. Se eu atualizar aqui agora, eu consigo acessar tanto a página sobre
quanto a página home. Então eu alterei apenas o arquivo template e automaticamente eu já estou acessando todas as minhas páginas, tá? Então se eu quiser criar, já aproveitar, vou criar mais uma página. Então vem aqui, nova página JSF, vou chamar aqui de aulas. Opa, clique em cancelar. Aulas, finalizar. E aqui é a mesma coisa, tá? Então, dois pontos, decorate, tá? Sempre, pessoal, não digita não, dá enter, tá? Começou a digitar, apareceu aqui, ó, decorate, selecione e dá enter, que ele já faz a importação aqui para vocês, tá? Aqui também, decorate, posso apagar isso aqui que eu não vou precisar, vou criar de novo aqui nossa div, colocar ela também dentro da class container. E aqui é a mesma coisa, vou criar um H1. E sempre, pessoal, não esqueça de colocar aqui, ó, template, tá? Se não colocar, ele vai dar aquele errozinho de template não foi encontrado. Então, template.xhtml, tá? Fiz aí, só que lá, por exemplo, eu quero clicar aqui em vídeo aula, eu quero que ele abra para mim aquela página. Então, tem que incluir lá no nosso menu. Então, vou vir aqui em template, vou vir aqui em vídeo aula, copiar isso aqui para agilizar, e aqui em vídeo aula eu vou trocar até aqui e trocar o ar aqui no final. Simplesmente troca aqui para aula e pronto, nosso menu já funciona. Opa, aulas, tá no plural. Então quando ele não localiza, pessoal, ele dá esse erro aqui, ó, que ele não conseguiu resolver a navegação. Então ele tenta localizar esse arquivo aqui para nós. Então se você colocar ele errado, igual eu coloquei o nome errado, ele aparece aquela mensagem aí. Então colocando o nome certo e salvando, ó, já funcionou. Aqui, ó, página aulas, página inicial, página sobre, e aí fica facilmente, você consegue trabalhar com todo o layout. Vamos supor que eu preciso alterar essa cor. Você vai alterar o CSS. Se fosse alguma coisa que você precisasse alterar, já alterou. Se fosse alguma coisa que você precisasse alterar no template, você poderia vir somente aqui no template fazer também essa alteração. Por exemplo, esses links aqui, ó, eu quero trocar para home sobre vídeo aulas e contato. E aí automaticamente já está com tudo configurado em todas as páginas, tá, pessoal? Esse aqui é o principal. Mudou apenas o template, todas as páginas já estão com o conteúdo atualizado, tá? Esse que é o mais interessante do nosso JSF. A mesma coisa eu posso fazer com o Materialize CSS? Pode, a mesma coisa, tá? A única coisa que vai diferir aí é porque o Materialize, algumas tags, algumas classes CSS são um pouco diferentes no caso do Bootstrap, mas a ideia é a mesma, tá? Então, quando vocês forem utilizar, por exemplo, para programar algum input, alguma coisa, vocês vão ter que preocupar em utilizar os inputs nativos, tá? Vou criar, por exemplo, a página sobre aqui só para vocês entenderem, sobre não, a página sobre não, é contato que eu quero criar, contato, que a página sobre já existe. Mesmo processo, dois pontos, decorate, fecho o decorate aqui embaixo, apago o body aqui, configuro o template,
e aqui eu vou criar um formulário. Então eu vou criar minha div com a classe container e vou dar uma olhada aqui, ó, no próprio site do Bootstrap. Ele tem uns exemplos aqui de container, de forms no caso. Então deixa eu ver se aqui, ó. Só que o que acontece? Duas coisas que eu preciso mostrar para vocês. A primeira, esse form aqui não funciona no JSF. Você precisa utilizar o hform do JSF, tá? Isso é importante utilizar ele, que ele vai conseguir localizar nossas páginas. E outra coisa é que o input também, você não vai poder usar o input normal. Você precisa utilizar o input text. E aqui fazer o fechamento desse input text. Ele vai reclamar aqui que essas tags aqui não existem, tá? Mas eu acho que vai funcionar normalmente. Vou até testar aqui, abrir a página sobre. Antes vou configurar o template, o link aqui para a página sobre não, tô com sobre na cabeça, mas é contato. Então vou trocar aqui para contato. Aqui hlink. Deixa eu ver se vai funcionar. Aqui tá falando porque o input não fechou o input. Eu não sei, acho que o input não pode fechar daquele jeito, eu acho. Mas tem esses outros inputs aqui que não fechou. Isso aqui atrapalha demais o JSF. Olha lá, funcionou, já pegou até o estilo, tá? Tanto o que a gente fez aqui, ele reclama aqui porque o input do JSF ele não tem essa tag type, ele não tem isso aí. Isso aqui são tags que o Bootstrap utiliza e o HTML5 utiliza. Então ele fica reclamando disso aí, tá? Mas você pode usar normalmente aí que não vai ter problema. Mesma coisa aqui, ó. Nesse caso aqui é input secret, que seria para senha. Aqui você tem, eu acho que não tem input. Nesse caso aqui é select on check. Nesse caso aqui é select on boolean checkbox. Mas é no de cima. Opa, coloquei o errado aqui, peraí. Então aqui, ó, nesse input de cima aqui, ó, select boolean checkbox. Esse type checkbox aqui não precisa, tá? Nem esse type password não precisa, porque já é um campo de senha, esse input secret. Esse placeholder vai precisar, porque esse aqui já é do HTML5. Vamos ver aqui, eu acredito que ele nem essas tags ele está colocando. Depois precisa ver como é que faz para ele acrescentar esse placeholder. Vocês podem olhar aqui, ó, que também não está colocando essas outras coisas. O placeholder ele servia para apresentar aqui, ó. Então olhar aqui, tá vendo que fica um password aqui, quando você digita ele some. Tá aqui no caso esse placeholder não apareceu, vendo? Mas ele está funcionando como um campo senha, tá? Outra coisa que é interessante falar é que esse button também não funciona, mas ele tem o command button, que vai funcionar como comando de ação aí para nossas páginas. Aqui você usa o action listener para chamar um método, por exemplo, e aqui você tem o value que vai ser ali, ó, enviar, por exemplo. E aí é só configurar aqui, ó, style class, style. Quer ver? Vou até inserir esse botão aqui sem nada para vocês verem a diferença. Esse é o botão padrão do JSF e esse aqui é o botão estilizado do Bootstrap. Então simplesmente adicionando aqui, ó, class, nesse caso aqui não vai ser o class, vai ser o style class, btn primary, e pode olhar aqui que ele já formatou o botão pra gente, tá? Então já tá o botãozinho formatado do JSF.
certo? Então, se eu apagar esse outro aqui, nosso botão, nosso formulário basicamente já está funcionando, tá? Então, navegando aqui nas páginas, a gente tem toda a navegação funcionando e um único arquivo JSF. No caso aqui, um único arquivo de template fazendo tudo isso funcionar. Então, pessoal, essa aula ela vai se encerrando por aqui, tá? Agradeço a todos aí que assistiram. Qualquer dúvida pode postar aí nos comentários. Muito obrigado e valeu, até mais.